Confessa pra mim, porque uma coisa que todo brasileiro sonha é pagar menos imposto, fala a verdade. Ou que pelo menos o governo pare de encher o saco, largue um pouco do pé e deixe sobrar mais um pouco de dinheiro aí no bolso da sua família. E a solução que estão vendendo para isso, eu diria que é muito sedutora. Olha só, você pode conseguir uma identidade de outro país e passar a guardar dinheiro longe da Receita Federal, sem sair do Brasil, sem largar o seu emprego. Um documento oficial mesmo de um governo de verdade que abre a porta para o mundo inteiro, onde o fisco brasileiro simplesmente não consegue chegar. Esse país é Palau, já ouviu falar? Hoje a gente vai destrinchar essa nova moda da internet para te dizer se vale a pena mesmo ou se seria um baita tiro no pé. Esse é o tipo de vídeo que vale muito o seu like. Muito obrigado, é de graça do seu lado aí, mas vale muito pra gente, ajuda muito o nosso canal. E por falar em canal, pra rimar, Palau. Explica pra gente onde fica Palau, Bruno. Nem ideia. É isso que você tá vendo na tela aqui, um arquipélago lá no Pacífico, perto das Filipinas, com 244 ilhas, várias delas desabitadas e cerca de impressionantes 18 mil habitantes. Menos da metade da nossa cidade pequenininha aqui. Então... É um país minúsculo que, se a gente tirar o zoom, até some do mapa. Conhecido pelo mergulho e pelas praias paradisíacas, resolveu virar pioneiro numa coisa: vender identidade digital para o mundo inteiro pela internet. O programa se chama Residência Digital de Palau, operado por uma plataforma chamada RNS.id. Funciona assim, você entra no site, manda foto do seu passaporte e uma selfie, passa por uma checagem, paga e recebe pelo correio um cartão físico de identidade emitido pelo governo de Palau, mais uma versão digital registrada na blockchain. Você vira um palauense? Palauano, não. Você não vai virar um palauano padawan. Calma aí. Você não precisa pisar no país. E o preço é um grande chamariz, cerca de $288 por ano, com desconto se você contratar por mais tempo ainda. Barato pra caramba pra viver fora do leão brasileiro, né, Bruno? Pois é, não é? Calma que vamos por partes, porque o marketing é afiado, viu? O programa tem nomes de peso do mundo cripto, como os primeiros residentes digitais, gente como o criador do Ethereum, olha aí na tela. Já foram emitidas milhares dessas identidades, inclusive. Detalhe que a carteirinha, Brunão, não é cidadania e nunca vai ser. A própria Constituição de Palau proíbe o estrangeiro de virar cidadão do país. É para ser nômade, é isso? Quase lá, fica olhando pra você ver. Vamos. Não é passaporte, não é visto de moradia e principalmente não é residência fiscal em lugar nenhum. Não dá para receber os recebíveis lá, então? Os recebíveis dá, não, o problema é trazer de volta. O benefício real de imigração é quase zero. Se um dia você for até Palau a passeio, dá para você estender o visto de turista e ficar mais uns dias ali dourando onde não bate sol. Só isso, Bruno. Só? Só. Mas e o famoso que fala na internet 0% de imposto sobre a renda que vem de fora de Palau, é verdade? Então. É verdade, cara. E completamente inútil ao mesmo tempo. Porque Palau não te cobrar imposto é ótimo pra quem? Pra Palau, né? Só que quem cobra imposto de você, meu amigo, não é Palau, é o Brasil, porque é aqui que você mora, aqui que você dorme, é aqui que você trabalha. Pra entender por que isso virou a moda do momento, você precisa entender uma coisa chamada KYC. O que é KYC? Não é uma versão de lubrificante nova, não. Ainda bem que eu não falei. Significa conheça o seu cliente em inglês. É o processo de identificação que toda corretora te obriga a passar antes de você poder operar. Sabe aquela chatice, você ter que tirar foto, mandar a selfie, e às vezes até a selfie segurando o documento como se fosse um presidiário, sabe? Abre o olho, vira a cabeça, vai pra frente, pra trás. Chato para uma caceta. É aquilo que a gente não consegue, mas qualquer ladrão consegue forjar o nosso. Exatamente, exatamente. Como tudo aqui no Brasil, ferra a vida de todo mundo que faz a coisa certa e quem faz a errado continua livre e não vai preso. Então, aquilo é uma plataforma feita para fazer o cara crachar, sabe? Confirmar quem você é, se você é quem você diz ser, na verdade, né? O KYC é onde mora a dor de cabeça de muita gente no território cripto, porque tem países que nem pode operar, por exemplo, né, Bruno? Então aí já vai para Palau, é uma aplicação desse tipo de ID. Mas no caso brasileiro, fazer KYC numa corretora nacional, aqui no Brasil, significa que aquela corretora está reportando as suas operações para a Receita mês após mês, sem exceção e sem limite de valor. E aí entrou a ideia do discurso da ID de Palau. E a ideia vendida é a seguinte: em vez de precisar fazer KYC com o seu passaporte brasileiro, você faz com a carteirinha de Palau.
Aí você não mostra pro Brasil que você tá comprando ou vendendo cripto. É, isso aí. A ideia principal é manter as suas operações fora do radar do fisco daqui, né? Funciona? Então, é isso que a gente vai ver. Você estaria comprando um passaporte para um parquinho onde o Brasil não entra, né? Sem contar outro ponto, a privacidade de dados, ó. Muita gente não gosta de ficar espalhando documento aí, CNH, passaporte brasileiro em dezenas de sites e plataformas. E ter um documento secundário para cadastros ali de menor importância, eu diria até que é um uso perfeitamente saudável. Mas daí você acreditar que as garras do leão brasileiro não podem te pegar? Sei não, hein? Será que não estamos indo longe demais? É o que a gente vai ver agora. Existe uma regra que decide tudo nessa história e o nome dela é residência fiscal. Funciona assim: quem é residente fiscal no Brasil paga imposto de renda sobre o que ganha em qualquer lugar do planeta. Salário aqui, um aluguel em Miami, lucro de cripto numa corretora de Dubai, dividendo de ação americana, tudo entra na conta do leão. É o que se chama de tributação em base mundial. E desde 2024, o lucro com cripto guardado em corretora estrangeira é tratado como aplicação financeira no exterior e tributado com alíquota fixa de 15% na declaração anual. Guarda esse número 15% que a gente vai voltar nele lá no final, tá? A única saída para você escapar dessa regra de base mundial chama-se Guarulhos. Deixar de ser residente fiscal de verdade. Ou seja, mudar de país, dar o vazare daqui, né? Fazer a comunicação e a declaração de saída definitiva para a Receita e, de fato, passar a viver em outro país. Essa é a parte que pega, né? Muita gente quer ter o benefício de poder sair, mas também não quer sair daqui. Continua pagando aluguel aqui, que não adianta nada. Jeito. Quem faz isso corretamente para de dever imposto aqui no Brasil sobre a renda que ganha lá fora. Acontece que uma carteirinha digital de $288 não vai fazer absolutamente nada disso. Você vai continuar dormindo em Sapopemba, com CPF ativo aqui, endereço no Brasil, filhos na escola, renda aqui. Comprar ID de Palau, meu amigo, muda o seu status fiscal, tanto quanto comprar uma camiseta mudaria, em porcaria nenhuma. Quando você abre uma conta numa corretora ou num banco internacional que se preze, ele não vai perguntar quantas carteirinhas você tem no bolso. Ele vai querer saber qual que é a sua residência fiscal justamente por causa dos acordos internacionais de troca de informação. E quando você responde Palau, morando no Brasil, não só não resolve, como você pode estar arrumando um problema gigantesco para sua vida. Eu não sei, não é a notícia que eu queria te passar e muito menos talvez a que você queria ouvir, mas eu imagino que você é inscrito aqui no canal pela honestidade, né? Por eu trazer todos os pontos para você. Não quero só falar o que te agrada, né? A gente tem que falar todos os pontos. Vamos falar disso com mais honestidade, a honestidade inclusive que você merece. Então vamos pegar esses melhores argumentos aí de quem tá defendendo Palau e vamos testar um por um, não? O primeiro argumento é o mais forte. Palau não reporta pro Brasil, então o fisco não teria como saber. Nesse ponto eu diria que o argumento tá praticamente certo. Palau realmente não participa da troca automática de informações financeiras, o tal CRS da OCDE. E consta também na lista oficial de países que ainda não marcaram data nem para começar. Então, sim, Palau em si não vai ficar mandando seus dados para cá de forma oficial e automática, não. Mas não tem garantia nenhuma de que nunca fará, meu amigo, principalmente em casos específicos, sabe? Judiciais. Então, né? O segundo argumento é de quem recebe dinheiro de fora, sabe? Numa conta lá de fora. O fisco não vê isso, certo? De novo, também tem um fundo verdadeiro na história. Se a corretora não tem operação aqui no Brasil e o dinheiro nunca volta para cá, a detecção automática hoje é difícil mesmo. Só que, Bruno, pega essa parte, inclusive você aí, ó. Pega essa parte, repara na ironia, ó. A pessoa que decidiu ocultar de verdade, ela já decidiu sonegar. A ID de Palau não é a solução, pelo menos eu não faria de jeito nenhum. É um alvo, né? É, porque a ID de Palau você tá fazendo o quê? O KYC completo com selfie, passaporte escaneado, numa plataforma privada que tá arquivando tudo, meu amigo. Se a pessoa já vai sonegar, comprar uma identidade para fazer KYC, pode ser a jogada pior da vida dela, inclusive porque ela tá adicionando uma prova documental sem garantia nenhuma de sigilo. Quando você tá na corretora, por exemplo, na Binance, você consegue abrir a conta como se você fosse de Palau? Vamos falar disso. Tem corretoras que não estão aceitando. Muito bom, Bruno. Talvez essas pessoas prefiram o quê? Ter autocustódia, vender no P2P, né? Direto para outras pessoas, vender e comprar, né? Essa é a Seria forma anônima. bem mais anônimo do que a gente tá falando aqui. E tem mais buracos também na ideia. Olha só, o dinheiro não fica em Palau. A ID é só um crachá, né? A conta fica na corretora e
e a corretora fica em qualquer jurisdição, tipo Seychelles, Dubai, Singapura, Ilhas Virgens. Quem decide que se os seus dados viajam até a Receita Federal, meu amigo, é o país da corretora, não é o país do crachá. E os países das corretoras estão entrando em peso nesse sistema de troca automática, como você vai ver já já. Buraco 2, o esquema só funciona enquanto o dinheiro fica preso lá fora. E cripto parado em uma conta offshore não vai pagar o seu leitinho das crianças, né? A não ser que você queira usar de outro jeito com cartão de crédito, que a gente vai falar aqui também. Na hora de usar aqui, o que você tem que fazer? Você tem que usar o sistema financeiro brasileiro e aí você tá no risco de acender um radar em algum lugar por aqui. Mas o pior é o terceiro buraco, porque para funcionar, o esquema exige mentir na abertura de conta, na residência fiscal, omitir patrimônio na sua declaração. Eu não tô dando de moralista, não quero ser bonzinho não, tá? Mas o papo aqui mudou para cometer crimes, com multa e cadeia e tudo, é o que a gente vai falar agora. De novo, não tô olhando o lado moral da coisa aqui, eu tenho plena ciência, inclusive eu odeio essa porcaria de carga tributária aqui no Brasil, eu odeio os serviços que são oferecidos de volta pra gente, mas sempre quando tem uma solução fácil demais, pode olhar, meu amigo, pode olhar ali que o risco escondido tá lá e você não percebeu e é o que eu vou trazer agora para você. Vamos olhar para o lado tributário puro. Se o GovBR descobre a sonegação, ele vai cobrar um imposto que você devia, mais juros pela Selic acumulada, mais multa qualificada por fraude de 100% do imposto devido, podendo chegar a 150% em caso de reincidência. Digamos que a pessoa lucrou R$200 mil em cripto lá fora e escondeu, né? Pelo imposto legal, pelos 15% da regra do exterior, seria R$30 mil. Se você pagou uma vez na declaração, fim de papo, acabou a história. Agora, se a pessoa for pega, a conta vira os 30 mil de imposto, mais 30 mil de multa qualificada de 100%, mais a Selic do período, vai passar fácil de 70 mil ali, e a pessoa pagou muito mais que o dobro para fugir de 15%. Agora, tudo bem, eu acho que isso aí todo mundo considerou, né? Agora, essa parte que eu não vi em lugar nenhum falando, quando você está falando da ID de Palau, o lado criminal, olha só. Afinal, o mesmo ser, aquele ente, aquele ser iluminado que cobra os valores impostos, chama impostos porque é isso, imposto porque é isso, né? É imposto a você. E que tem o monopólio do uso das armas é quem está fiscalizando se você tá pagando direito para ele ou não. Então você imagina se ele não iria vir com os dois pés no seu peito por conta disso, né? Inclusive apertando as leis pra caramba. E é o que acontece, ó, manter depósito ou aplicação financeira no exterior sem declarar a repartição competente pode ser considerado crime de evasão de divisas, com pena de 2 a 6 anos de reclusão. Sonegar usando fraude é outro crime da Lei de Crimes contra a Ordem Tributária. E se tiver movimentação para disfarçar a origem do dinheiro, dependendo do caso, pode até entrar o risco de lavagem de dinheiro por cima. Quem passa de $1 milhão lá fora ainda tem que fazer a declaração obrigatória de capitais brasileiros no exterior do Banco Central, com multas que podem chegar até 250 mil para quem omite ou mente. E se você meteu o louco de abrir uma conta nos Estados Unidos com uma ideia dessa, meu amigo, aí você tá cutucando o jaguar com a vara curta, né? Não é a onça, né? Porque lá é o jaguar. Declaração falsa para influenciar a instituição financeira nos Estados Unidos pode ser considerado um crime federal com multa pesada e até prisão. Traduzindo para você, ó, você pode estar cometendo crime em pelo menos 2 jurisdições ao mesmo tempo nessa brincadeira brasileira e americana. E cada um desses processos começa com o quê? Com a prova que você mesmo tirou lá, o KYC, o selfie, o passaporte escaneado, essa autocertificação fiscal assinada quando você colocou Palau lá, sabe? O KY no C. Então. KY no C, muito bom. Eu não poderia pensar em algo melhor do que isso, Bruno. A Receita e a polícia nem precisam de muita investigação, né? Tá tudo arquivado ali, com data e hora, esperando alguém abrir o arquivo. Agora a resposta para R$1 milhão, mas como que o fisco vai saber? Primeiro, o movimento, o que já está valendo, né? A Receita publicou em novembro passado a nova regra de reporte de cripto, que criou a Decrypto. A grande virada é que as corretoras de cripto sediadas no exterior que atendem brasileiros passaram a ser obrigadas a reportar as movimentações dos usuários daqui, coisa que antes só valia para a corretora nacional. A entrega pelo novo sistema entrou no ar nesse mês, Bruno, no mês de julho. Quem opera corretora estrangeira já tinha obrigação de reportar quando movimentava mais de 35 mil por mês. Em 2023, o Brasil assinou o compromisso com o CARF, o padrão da OCDE de troca de informações de cripto entre os países. Na prática, vai funcionar assim. A corretora lá de Seychelles, de Dubai, de Singapura, vai reportar os seus dados para a autoridade local
e a autoridade local manda para o Brasil todo ano no automático. Saldo, movimentação, tudo isso fica registrado na corretora. O reporte vai captar o que acontece de 2026 em diante e a primeira remessa internacional é esperada em 2027. Ela não vai puxar sozinho o seu histórico dos anos anteriores, não, mas já vai entregar alguma coisa ali que talvez baixe, né, o seu saldo atual, que mostra o que foi acumulado até aqui. E quando esse saldo não bater com o que você declarou, com a sua renda da Receita lá, aí abre a chance da fiscalização e cobrar os últimos 5 anos, que é o prazo que a Receita tem para voltar atrás. A Receita, inclusive, já começou a intimar investidores cripto usando uma planilha montada com dados dos bancos, cobrando explicações ao pé do ouvido sobre saques feitos em plataformas estrangeiras que não bateram com o que a pessoa declarou. Em 2024 foram 25 mil pessoas físicas com criptoativos não declarados, somando mais de 1 bi de reais, mais de 8 milhões de reais em multas por omissão e erros em declaração cripto. Quando o assunto é enxergar transação em tempo real, meu amigo, aí o Brasil é país de primeiro mundo, né, meu irmão? Vai arrecadar, meu amigo. É, o governo investindo pesado usando o seu dinheiro contra você mesmo. Aí que beleza, a gente falou até aqui em cima no Split Payment, o software gigante, né, o hardware e software gigantes que o governo está fazendo para te proteger de você mesmo. Veja como isso é bom para você. Mas vamos falar da parte mais sedutora daqui do pacote Palau. A maioria das pessoas usaria um cartão de crédito emitido por uma corretora de fora do Brasil para gastar dinheiro aqui de forma invisível na maquininha do mercado aqui no Brasil. De fato, o cartão emitido por uma instituição estrangeira não vai entrar no reporte automático que os bancos brasileiros fazem para a Receita, mas os poréns também são pesados para você considerar, porque a transação não some, ela vai ficar registrada para sempre nos sistemas da bandeira, sabe? Master, Visa, que são empresas americanas, sujeitas à ordem judicial e à cooperação internacional também. O gasto recorrente que for incompatível com a renda que você declarou já pode ser um gatilho clássico de fiscalização e ele aparece do lado de cá no seu padrão de vida sem você precisar de reporte nenhum. Carro novo, viagem, reforma, escola do filho, tudo isso é exatamente o que o cruzamento de dados procura. Quando a conta que alimenta o cartão entrar no radar do CARF, meu amigo, o histórico inteiro de gastos pode virar prova contra você. O gasto fica escondido só até alguém resolver ler o extrato. Mas esquece por enquanto o fisco e a polícia. O fato é, vários bancos e corretoras já recusam a ID de palavra, não. Até as corretoras estão com medo de governo e tem gente machona pra caramba aí do lado de lá, hein? Olha só pra você ver. E o pior, tem gente com saldo parado nas corretoras, esse é o pior. Às vezes dá certo, mas os caras bloqueiam a sua conta e aí você vai fazer o quê, meu amigo? Alegaram violação de termos de uso. Até o concorrente deles, que é o programa da Estônia, na publicação deles, diz que a promessa de aceitação ampla da ID de Palau não é clara na prática. Ou seja, se a corretora congelar a sua conta, meu amigo, acabou. Você vai reclamar com quem? Vai no Procon? Vai no Celso Russomano? Você vai dizer o quê? Que você estava escondendo dinheiro e a plataforma sumiu com ele. Não tá fazendo coisa errada. Não dá, né, cara? Não dá. Bom, se tudo que eu trouxe até aqui não te convenceu, não tem problema nenhum, meu amigo. A gente continua amigo. Vai lá, abre a ID de Palau. E eu não vou, né? Chega um determinado momento da vida da gente que a gente simplesmente aceita que o Leviatã, né? O Estado Big Brother, simplesmente é mais forte que você, meu amigo. Quando você vira adulto, inclusive, você só quer paz. E paz custa cada dia mais caro, né? A gente vai ficando mais velho. Mas comenta aí embaixo tudo que acho que a gente falou de errado, né? Vamos debater aqui embaixo que eu acho que vai ser legal. Isso aí. Inclusive para olhar o seguinte, Bruno, às vezes muita gente faz essa loucura toda e o cara tem 20, 30 mil reais. Olha o naipe da loucura que você tá fazendo por quase nada de imposto, né, meu amigo? Ah, mas imposto não é justo, imposto é roubo. Tudo bem, se você quiser ficar nessa discussão aí, ó, na vida da gente a gente tem que escolher entre ser feliz e ter razão. Não dá pra escolher os dois. Eu escolhi ser feliz, o Bruno também, né? Também, com certeza. Porque assim como eu, talvez você nunca tenha ouvido falar que esse lance de Palau pode envolver crime e processo criminal. Geralmente a maioria das pessoas que está pensando nisso nem tem patrimônio suficiente para considerar um risco desse porte. Eu sou a favor de você pagar o mínimo possível dentro da lei para você nunca ter dor de cabeça com isso. E sempre é essa parte, sempre é esse jeito que eu vou pregar aqui no canal. E tem soluções para isso, né? Sem dor de cabeça. Uma delas é você vender até 35 mil reais por mês em corretora brasileira, que é isenta de imposto sobre o ganho. 35 mil de vendas, tá? Não de lucro. E se até que um governo resolva mexer nisso também, né? Basta que apareça um taxar de novo aí para mexer nisso e a gente se lascar de novo. Mas por enquanto tá aí, né? Claro que essa origem desse dinheiro tem que estar declarada, tem que ser pelo menos lista, né, meu amigo? Vamos combinar. Tem que ser quente. Então. E a ID de Palau pode sim ser uma boa ideia
para essa camada adicional de anonimidade, um documento para você usar na internet, ou até para você ficar um tempinho a mais lá em Palau, só lembra de chamar a gente, né? Mas você não está livre do grande irmão brasileiro, o governo que tudo vê. Pondera tudo isso aí para você não fazer cagada, que é para isso que serve o canal, para isso que você é inscrito aqui, né? E falando em como se proteger, como proteger o seu bolso, vem ver esses vídeos aqui do lado.